Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de análise semanal sobre jornalismo e cultura na vida social. Este trabalho é feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pelo estudante de jornalismo João Gabriel Fernandes. Olá, João. Olá, Hércio. Olá, Valéria. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E a nossa convidada do dia de hoje é a professora Valéria Said. Valéria é formada em jornalismo pela PUC Minas e mestre em estudos culturais contemporâneos pela FUMEC. Dedica-se aos estudos de interface entre moda, arte, jornalismo cultural, políticas culturais e crítica decolonial. A professora Valéria também leciona várias disciplinas no curso de jornalismo e também na pós-graduação em marketing político na UNA e em ética e comunicação pública no IEC da PUC Minas. Valéria foi ainda editora-chefe do jornal Pampulha e atuou como organizadora, curadora de conteúdos e debates, mediadora crítica e assessora de comunicação do movimento Global Fashion Revolution Brasil, em Belo Horizonte. Valéria, muito prazer ter você aqui conosco. Não, eu que agradeço o convite, é uma honra. João, obrigada também de estar participando aqui de um tema que a gente já vem discutindo há mais tempo, né, Hércio? Mas então é um prazer mesmo de estar voltando aqui, onde eu me formei e conheci muitos trabalhos aqui que a gente está chegando hoje e fazendo esse desenvolvimento, esse pensamento crítico. Bom, hoje então falaremos com Valéria sobre moda, crítica e política cultural. E para começar a nossa conversa, Valéria, eu gostaria de te perguntar inicialmente o que é esse movimento Fashion Revolution, esse movimento global. Na verdade, Hércio, o movimento Fashion Revolution, ele surge em 2013, quando acontece a quarta maior tragédia da indústria da moda no edifício Rana Plaza, em Bangladesh, onde houve, com o desabamento, mais de 1.000 pessoas mortas e mais de 2.000 feridas, a maioria de crianças e mulheres. Então, a partir de 2014, um grupo de estilistas que estavam baseadas em Londres, elas resolveram fazer esse movimento cresceu, chegou aqui em Belo Horizonte em 2015, foi quando estava acontecendo no Sindicato dos Jornalistas, inclusive, uma discussão, um debate que a gente estava fazendo, e entrou em contato com a gente. Então, a partir de 2015, eu participei desse movimento, e a partir de 2018 até 2023, eu estava como co-organizadora, e onde a gente estava fazendo esses debates. Então, o que é esse movimento? Ele questiona exatamente a questão de sustentabilidade das marcas, transparência na comunicação das marcas, porque na verdade, essas pessoas que foram atingidas, na verdade, estavam vivendo em condições subhumanas, em prédios completamente insalubres, tanto é que causou esse desabamento. E só precisou de entender essas marcas de moda que estavam por trás, porque um grupo independente foi lá e descobriu, foi catar as etiquetas das marcas que estavam lá. Então, a partir de então, descobriram que essas marcas estavam comprometidas em não dar todas as condições mínimas para esses trabalhadores. Então, esse movimento ele existe até hoje, mundialmente, ele está praticamente em todos os países. Aqui em Belo Horizonte ele continua e ele vai discutindo todas essas questões levantadas, sustentabilidade, quem faz as roupas, questão de gênero, decolonialidade, são essas pautas que esse movimento global tem trazido. Valéria, por favor, eu queria saber como que as práticas de terceirização e até de quarteirização da indústria da moda pode agravar a situação dos direitos dos trabalhadores desse setor. Então, a gente trabalha, inclusive tem um Índice Brasil, que eu gostaria até de falar para vocês. Eu tenho um artigo publicado, esse Índice Brasil, ele começou em 2018, eu tenho até um artigo publicado no Observatório da Imprensa, onde a gente faz uma análise dessa
transparência nessa comunicação das marcas. Ela está atualizada em 2023. Então, o que acontece? Você tem uma questão das marcas de não serem transparentes até hoje, só para vocês terem uma ideia. Esse último índice de transparência foram utilizadas 60 marcas brasileiras. Dessas 60 marcas, apenas 10% delas conseguiram responder 70% dos 250 índices de cobrança de sustentabilidade e de transparência. O que acontece? A grande maioria dessas marcas, elas trabalham com dumping, que é o que a gente chama de dumping social na moda. Você acaba abaixando o custo dessa roupa, você precariza o trabalhador, no caso a trabalhadora, que são maiorias, para entrar num mercado competitivo, mas que mercado competitivo é esse? Às custas do trabalhador. Então, essa questão do dumping social que a gente está discutindo aí é exatamente de tentar com que as marcas abra sua caixinha preta de transparência, e aí que é o jornalista, na hora de fazer a cobertura no campo da moda, de tentar descobrir e interpretar essas informações, porque muitas dessas informações são públicas. Elas são públicas, mas outras precisam de responder um questionário. E só para vocês terem uma ideia, menos da metade dessas 60 marcas de 2023, elas não responderam o questionário. E com questões mínimas de saber quantos funcionários, quem são os fornecedores, que é onde você me coloca essa questão, que você começa a terceirizar, e além de terceirizar, você pode quarteirizar, até de chegar de tal ponto que você acha que você não tem responsabilidade. Não, hoje nós estamos discutindo a corresponsabilidade dessas marcas de moda, de entenderem que essas peças que são realizadas, elas são responsáveis sim, porque quando você você vai terceirizar ou quarteirizar esses fornecedores, é como se não tivesse nenhuma responsabilidade. Mas eu não sabia, mentira, não é nada disso, você tem que ter corresponsabilidade, mas nós temos ainda muitas dificuldades de entender essa corresponsabilização. E às vezes essa precarização vem também de um preço quanto menor é o preço que essas marcas têm que pagar para terceirizar, mais esse tipo de situação vai acontecer, não é? É complicado quando você pega uma roupa de R$30, um vestido de R$40, gente, alguém está pagando esse preço, é um preço de sangue. Não existe um processo produtivo, e olha que a gente está falando sobre grandes escalas, eu não estou nem discutindo a moda autoral aqui agora, que a gente pode até fazer uma outra discussão no campo da sustentabilidade, mas quando você trabalha com indústria de moda em grandes escalas, aí a gente trabalha nesse conceito do fast fashion, né? Que é esse movimento que o Fashion Revolution ele tem discutido desde 2015, são empresas que realmente trabalham em grandes escalas, que elas vão buscar em outros países que tem muita flexibilização na questão trabalhista, e isso acaba facilitando essa precarização de você não ter esse acesso de fornecimento, de conhecer, e acaba, como eu falei para vocês, desconfie de uma roupa que custa muito barato, porque não tem condições uma peça de um vestido custar R$10, R$20. Alguém está pagando esse preço. E com certeza são pessoas que estão lá atrás sendo precarizadas e que ficam invisíveis no processo de produção. Nós temos uma pergunta agora, Valéria, da nossa estudante de cinema, a aluna Júlia Aguiar. Ela vai trazer para você. Oi, meu nome é Júlia, tenho 19 anos e estou no 3º período de Cinema e Audiovisual na PUC Minas. E bom, a gente sabe que nem sempre as empresas divulgam os seus dados sobre as suas práticas sociais e ambientais. Então eu queria saber, na sua opinião, quais são os principais desafios para as empresas de moda serem mais transparentes na comunicação com o público e com os consumidores no geral? Então, é isso mesmo, para que essas marcas elas tenham a responsabilidade de colocar esses dados, a cobrança vem, inclusive, do jornalista, da gente está cobrando. Então, essas coberturas do jornalista, representando e mediando a sociedade, eu tenho em conta que, enquanto mais nós tivermos jornalistas especializados nessa cobertura em moda ética, elas são obrigadas, aí a gente pode, inclusive, acessar a questão do direito, né, de acesso à informação pública, porque são dados de marcas de moda que afetam a sociedade, que afetam o meio ambiente, que afetam a questão das políticas públicas de sustentabilidade, de gênero. Então, nós temos direito a ter esse acesso. Então, quando nessa pergunta de como que essas marcas, na verdade, essas marcas por si só, elas não vão espontaneamente
oferecer essas informações que nos interessam. Como eu falei para vocês, é uma caixa preta que a gente ainda tem dificuldade. Então, eu acho que aí que entra o papel do jornalista, de cobrar, de fazer essa cobertura e de entender essa complexidade, de você entender quais são as implicações éticas, estéticas, políticas e sociais, né, na hora de você fazer essa análise das marcas para o consumidor. Porque, a partir de então, o consumidor ele só vai poder cobrar daquela marca mais responsabilidade se ele tiver acesso a essas informações públicas. Então, uma coisa vai puxando. Eu tenho um jornalista que precisa da cobertura para que ele possa contribuir para que esse consumidor tenha um posicionamento crítico e esse consumidor se posicione e faça o que ele tem que fazer. É para fazer boicote, deixa de comprar? Aí é com ele. Mas precisa de pressão. Espontaneamente não vem. Bom, a gente vai seguir com esse debate daqui a pouco, mas eu vou chamar o intervalo. Vamos para o intervalo e no segundo bloco voltaremos com a nossa convidada de hoje. Estamos de volta com a jornalista e pesquisadora de moda e política cultural, Valéria Said. Bom, Valéria, a gente vai agora para mais uma pergunta de uma estudante de cinema do terceiro período, né? Que é a Laura Freire, que quer te fazer uma pergunta. Olá, meu nome é Laura Freire, eu tenho 20 anos e sou aluna do quarto período de Cinema e Audiovisual da PUC Minas. Ainda sobre a falta de informações transparentes, gostaria de saber sobre as condições de trabalho e sobre os impactos ambientais da indústria da moda. Como você acredita que os jornalistas podem contribuir com uma cobertura mais crítica sobre esses impactos no meio ambiente e sobre as condições dos trabalhadores? Laura, né? É. Então, Laura, essa questão da gente saber como podemos contribuir dessa cobertura, primeiro a gente entender melhor, né? Aí uma questão até de ter disciplinas que possam contribuir, debates, seminários, para entender esse processo que é bem complexo, de entender esses impactos, todas essas dimensões que envolvem uma cobertura cultural em jornalismo de moda. Bom, como eu falei anteriormente aqui, eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar, primeiro, é a gente entender, a gente ter essa especialização, entender esse processo. Em relação aos impactos, veja bem, nós estamos numa dimensão de uma indústria da moda onde globalmente eu tenho 180 bilhões de roupas que são produzidas anualmente. Nós temos aqui no Brasil 170 mil toneladas por ano. Nós temos aí um exemplo do deserto no Chile, né, com mais de milhões de toneladas de resíduos têxteis, e nada acontece em termos de políticas públicas, embora a gente tenha um Plano Nacional de Resíduos Têxteis, mas ainda não tem, desde 2010, mas aí a gente ainda não se forjou, inclusive com o próprio consumidor e com as próprias marcas, de ter uma política de sustentabilidade para acolher o que fazer com essas toneladas de resíduos têxteis. Né? No deserto de Atacama, por exemplo, nós acabamos tendo uma visão bem colonialista, ou seja, somos um país que recebemos os resíduos têxteis, parece que nada mudou na história. Né? Você tem os outros países que na hora que faz um descarte, nós somos o depósito. Então, eu acho que a discussão, ela passa exatamente por a gente entender melhor esse processo. É uma indústria complicada, é uma indústria que trabalha com bilhões de dólares. Né? A gente não está falando de pouca coisa, a gente está falando de uma economia, mas uma economia que ela está voltada mais para a questão do escalonamento e que não, principalmente no sistema fast fashion. Ele não está preocupado, embora você tenha algumas empresas fast fashion que são pressionadas por questões de sustentabilidade, mas dizendo para vocês, não existe nada sustentável. O que a gente precisa de cobrar dessas marcas é o quanto elas conseguem se aproximar, né? Ou seja, não é só buscar se você vai pagar bem o trabalhador. O material que você utiliza, sabendo que você tem o poliéster ele não consegue, né, ter ter um trabalho de sustentável para poder continuar. Então, quando a gente faz essa análise crítica, a gente tem que entender todo o processo e questionar esse processo.
né? Por isso que eu falei para vocês, e como é que a gente faz com essa nova moda, que não tem mais aonde pôr, a gente não tem como que as pessoas conseguem trabalhar com mais de 180 bilhões de peças de roupas. Por mais que a gente queira mudar todos os dias, não tem. Então, são peças que não vão durar muito tempo, é a obsolescência programada, né? A obsolescência programada no campo da moda, ela foi feita para isso. Você dá na quarta, quinta lavada, não presta, está cheio de bolinha, mas ela foi feita para não durar, ao contrário dos tecidos mais antigos, né? Dos tecidos atemporais, que é aí que a gente chama das peças vintage, né? Que também são muito valorizadas hoje. Valéria, seguindo esse debate, eu gostaria de saber como você vê o jornalismo da moda atualmente e se você entende que ele pode estar um pouco escanteado ou não tem tanta importância quanto ele deveria ter. Então, a gente tem uma história de jornalismo de moda. Você tem dois autores aí que eu gosto muito de acompanhar, que é o Svensson, que ele escreveu um livro em 2010 sobre moda e uma filosofia, e tem uma brasileira também, que é a Renata Pitombo, que escreveu recentemente um livro discutindo essa questão da crítica do jornalismo cultural. O jornalismo cultural, aliás, a própria moda em si, desde o século XVII até o século XIX, muitos filósofos e escritores, eles denunciaram a moda como se ela fosse responsável por trazer vícios para a sociedade. Então, a moda ficou com uma fama de luxúria, de frivolidade, de vaidade e de ostentação. Então, nós ficamos com essa fama de que a moda só é frívola. E aí, trazendo para o campo da moda, até um pouco tempo atrás, a moda no campo mesmo de uma redação, ela sempre ficava mais insegura, de você não vamos preocupar com moda, né? Jornalismo, não tem ética, não precisa. E não é verdade. E aí tirando todas as exceções dos colegas que vêm fazendo essa cobertura. Mas a grande maioria, gente, sempre ficou com a pecha de que numa redação, jornalismo de moda, você não precisa de preocupar, porque você vai trabalhar só com glamour, com editorial, né? E não é verdade. Então, o que acontece? Quando e tem uma falha, nós precisamos aqui, Belo Horizonte eu tenho acompanhado, a gente precisa de ter mais coberturas nesse sentido. Então, hoje, quando a gente discute o jornalismo, eu até complemento o jornalismo cultural de moda. E aí vamos entrar um pouquinho para a política, por quê? A moda entrou para o campo em termos de políticas públicas culturais em 2011, quando a primeira vez no Plano Nacional de Políticas Públicas Culturais, ela recepcionou a moda, entendendo a moda como linguagem artístico-cultural. E é por isso que hoje, eu até faço parte da Comissão Executiva do Fórum da Moda de Belo Horizonte, onde a gente está discutindo atualmente o primeiro plano setorial da moda, em termos de políticas públicas. Por quê? Dentro da economia criativa, essa moda, que tem que ser apresentada em termos de políticas públicas, ela precisa de rastreabilidade, de sustentabilidade, de diversidade estética, de discutir a questão da decolonialidade, de discutir outras alternativas e outras expressões de moda, por exemplo, a afro-brasileira, a questão da moda indígena. Por quê? Aí a gente entra nessa questão da decolonialidade. O conceito de moda, em termos de literatura cânone, ela sempre entendeu a moda localizada no tempo e no espaço, ou seja, a partir do século XV, e como sendo uma especificidade da cultura ocidental. O que não for uma estética ocidental não é moda, é costume. Então, a decolonialidade, os estudos decoloniais latino-americanos são recentes no campo da moda, não tem mais ou menos 5 anos, então eu venho me aprofundando nesses estudos, e o que ela tenta fazer politicamente? Questionar esse conceito, ou seja, por quê? Por que só a estética ocidental ela deve ser caracterizada como moda? Então, essa discussão que a gente tem feito é que valorizar também a moda afro-brasileira e a moda indígena não como um estilo separado, mas com o mesmo status sociocultural de moda. Porque ela recebe tanto filosoficamente quanto espiritualmente, como em todas as dimensões, ela é moda. Ela não é indumentária, ela não é costume, ela não é traje. E nesse sentido, você está falando dessa relação política em relação à moda, de um período mais recente, 5 anos para cá, de estudos de decolonialidade, né? Sim. Mas você teria, a gente até comentou aqui antes desse debate começar, né? Quais foram então as primeiras experiências de politização da moda no Brasil que você poderia trazer para nós nesse debate em termos de resgate de uma memória positiva nessa relação? Que bom, essa é a verdade. Por exemplo, nós temos aqui a grande Zuzu Angel, em 1971,
que a nossa referência, ela foi pioneira em trabalhar a moda, utilizar a moda como ferramenta política. Então, na época, foi em 1971, ela fez uma coleção toda bordada, com vestidos bordados com capes militares, né, com todos os símbolos da ditadura militar. Então, a partir disso, ela fez um desafio, fez um movimento, até porque o filho dela tinha sido, né, sequestrado pela ditadura, então ela estava tentando percorrer. Ela já era estilista. Então, ela falou assim, não, eu vou aproveitar, então, a minha coleção. Então, ela fez uma coleção todinha, feita com vestidos, com bordados, todas voltadas para a questão relacionada à ditadura militar, com anjinhos, né? Tanto é que ela ficou, né, essa questão dos azulejos, que é a marca dela, com os anjos, o que aconteceu com meu filho, e ela fez, inclusive, ela teve que fazer, inclusive, essa coleção fora do Brasil, né? Porque aqui ela não teve espaço. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui no Brasil de discutir moda e política foi com a Zuzu, e tenho por mim, né, em alguns estudos, que me parece que antes dela, nenhum estilista fora do Brasil também teve essa dimensão muito explícita de trabalhar a moda como ferramenta política. Então, assim, a Zuzu realmente ela é referência aqui no Brasil desse movimento, mas eu acho que também foi a primeira em termos de utilizar a moda como ferramenta política. E no caso do debate atual, como é que você entende o papel da crítica cultural pensando na moda? Então, a gente separa aqui as duas questões que carecem. Primeiro, a questão da cobertura do jornalismo cultural de moda, que eu acho que ele está precisando de avançar. Como eu falei para vocês hoje, você discutir a cobertura do jornalismo, ela pressupõe todo um debate, toda uma dimensão ética, estética, política e social. Vamos avançar um pouquinho, vamos à questão no campo da crítica. A crítica, normalmente, aí estou falando de uma crítica derivada também, inclusive do campo das artes visuais, tá? Essa crítica, e do mesmo jeito que a gente trabalha também com crítica de mídia, eu mesma tenho alguns artigos publicados, a gente discutindo aí, né, sobre a questão da crítica de mídia. Então, o que acontece? Hoje também tem uma grande discussão do que deveria ser a crítica de moda, né? Bom, essa crítica de moda, você tem, primeiro, as pessoas ainda não conseguem entender a moda enquanto cultura. Então, se eu não tenho a moda enquanto cultura, então para que eu vou dimensionar a moda numa questão mais da crítica mesmo? E eu estou falando no sentido da crítica filosófica, da crítica com metodologia. Só para você ter uma ideia, em 2006 nós tivemos o prêmio Pulitzer de Crítica. A primeira escritora na área de moda recebeu um Pulitzer de crítica. E até hoje ela detém esse poder, ou seja, em 2006 até hoje, ninguém conseguiu ganhar um prêmio Pulitzer de crítica. E por incrível que pareça, ela ganhou essa premiação, que é a Robin Given. Ela recebeu essa premiação não para discutir a moda, também a dimensão como linguagem artístico-cultural, mas veja bem, ela ganhou esse prêmio exatamente por fazer uma cobertura da forma de se vestir das primeiras damas, ou seja, mais uma vez a moda e a política ganhou um prêmio de crítica nessa dimensão, né? Então, para você ver como que essa relação da moda e política, ela vem com as sufragistas no final do século XIX. As sufragistas também utilizaram a moda como ferramenta política, tanto é que as cores, né, sufragistas, que é o verde, o violeta e o branco, elas foram muito utilizadas na época das mulheres, das sufragistas, se reconhecerem enquanto estavam em ambientes públicos, porque se alguma coisa tivesse acontecido, então elas usavam broches, peças de roupas, para uma identificar a outra e se tiver, né, acontecendo, fazer uma sororidade. Então, a moda foi muito utilizada também. Então, ela não é muito discutida enquanto política, mas a moda enquanto política a gente já vem de mais tempo aí, né? Precisa mais de esclarecer mais essa relação. Bom, nós seguiremos com esse debate daqui a pouquinho. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com a jornalista Valéria Said. Então, Valéria, na era das fake news e da desinformação, como que o jornalismo pode atuar para combater esses mitos e discursos vazios dentro da indústria da moda? E você entende que a sustentabilidade, por exemplo, é uma tendência real ou apenas um discurso de marketing? Então,
Vamos lá, primeira parte. A questão dos fake news, eu acho que independente de ser jornalismo de moda, qualquer jornalismo a gente está sempre combatendo, né? Como eu falei para vocês, eu acho que o melhor combate em relação a fake news é você ter conhecimento mesmo do processo e divulgar essas informações. Obviamente que hoje a gente está num espectro de tanta informação que hoje aliás, não é de hoje não, tem muito, há décadas que o grande desafio dessa nossa era é transformar informação em conhecimento. E mais ainda depois nessas coberturas é transformar esse conhecimento em conhecimento crítico. E hoje, mais ainda, além de transformar esse conhecimento crítico, fazer com que o cidadão reconheça que aquela produção ela foi baseada em processos de técnicas, né, éticas no jornalismo, de acurácia na matéria, né, de produção. Então, eu acho que a gente precisa também de ter mais espaços, né, e é uma defesa que eu tenho feito. Eu acho que a gente precisa de espaços urgentes para divulgar tanto análises interpretativas no campo do jornalismo cultural e avançando mais ainda a questão da crítica de moda. Mas para isso a gente precisa de espaços independentes, que eu acho que o grande problema que a gente tem com as fake news também é a questão de não existir espaço independente, né? Porque quando, por exemplo, jornalismo de moda, do mesmo jeito que você tem outros jornalismos mais específicos, você sempre esbarra também na questão de publicidade, que é a grande barra que nós temos, né? Na época que eu fui editora e eu peguei como editora-chefe, na época que estava começando as semanas de moda aqui, então a gente tinha que discutir as semanas de moda, ao mesmo tempo com marcas de publicidade, negociar. Então, como que você faz a cobertura de uma marca que ao mesmo tempo está fazendo publicidade? E isso é um problema que não vem só dos anos 90, não. A gente tem essas grandes discussões. Então, entender, e o consumidor precisa de entender que quanto mais independência, espaços independentes nós, jornalistas, tivermos para fazer essas análises, melhor para ele. Então, que ele também nos ajude a cobrar esses espaços independentes, né? De uma boa formação, mas também que haja esses espaços. Jornalismo de moda tem espaço, mas ainda há uma visão muito conservadora nos cadernos de moda. Né? Uhum. Então, existe essa dimensão. Então, quando você vai discutir decolonialidade, quando você vai discutir essa questão da sustentabilidade. Aí, entrando para a sua segunda pergunta. Primeiro, você tem um outro termo que acontece na grande indústria que a gente tem tentado combater, que se chama greenwashing. O que é isso? É um termo utilizado dentro das discussões de sustentabilidade da moda de algumas marcas que utilizam um certo verniz de discurso sustentável, mas que ela não se sustenta com uma cobertura, com uma boa cobertura jornalística. Então, por exemplo, você tem marcas que divulgam, eu tenho meu trabalho com algodão orgânico. Olha, se você não fizer uma cobertura bem acurada, sabendo que até o processo de algodão orgânico, ele também utiliza muita água, ele não vai ser sustentável. Então, não adianta nada você ter uma cadeia, aquela marca dizer que ela é sustentável. Primeiro que não existe nada 100% sustentável. Existe um processo de busca de mitigar os impactos sociais, né, no meio ambiente. Agora, precisa sim da gente ter essa discussão, essa crítica, esse posicionamento, para não cair também na esparrela de quando você for fazer uma cobertura com essa marca, de você também estar o tempo todo tentando descobrir com ela todo esse processo, porque não adianta nada ela falar numa determinada fase da sua produção, né, de roupa, que ela é sustentável. Olha, eu pago bem. Não sei se você paga. Abre então aí, que é o que a gente falou no início, abre então toda a sua caixinha preta de fornecedor, de questão de gênero, né? Abre aí para mim, por exemplo, 97% das 60 marcas que nós fizemos esse índice, 97%, nenhuma delas conseguiu elaborar metas de curto e metas de curto e longo prazo para combater a questão climática. E a indústria da moda é a que mais contribui para essas questões climáticas. Então, se a gente não estiver cobrando e a gente estiver preparado para até fazer essa cobertura, a gente pode cair nesse discurso do greenwashing, né, de
de ter só um verniz de sustentabilidade e você acabar até divulgando aquela marca como se fosse uma marca. Existem marcas, sim, que estão preocupadas, mas elas abrem essa caixinha de informação dizendo, olha, até aqui eu estou dando conta de, ótimo, então vamos trabalhar com isso. O problema são as informações ocultas, que a gente não consegue ter acesso. Valéria, você comentou aí questões históricas, né, onde a gente viu a moda nesse lugar do ativismo social, né? Você falou das sufragistas, você falou das Usuanjo. O que seria hoje um ativismo social da moda, né? O que as pessoas efetivamente poderiam fazer, né, em torno de tornar isso também um instrumento para mudança social, para trazer aí questões que são importantes, como a valorização do trabalho, enfim, além de todas essas preocupações dos estudos coloniais, existe algum movimento assim concreto de ação política cuja moda seja um carro-chefe hoje no Brasil? Então, quando eu falei para vocês, a partir de 2011, quando a moda entra para políticas nacionais, né, as políticas públicas nacionais, é uma forma de você, dentro desse setor, de discutir a moda enquanto política cultural. E dentro das políticas culturais, você tem uma ampla questão da diversidade estética, da sustentabilidade. Como eu falei aqui para vocês, a gente está aqui em Belo Horizonte, eu faço parte da comissão executiva do Fórum da Moda de Belo Horizonte, onde a gente, primeira vez, vai abrir para fazer a construção do plano setorial. Você me permite só, quem participa desse Fórum da Moda? Quais são os atores sociais? A gente tem uma comissão executiva, são 7 membros, eu faço parte, você tem outros jornalistas também, você tem estilistas, coordenadores, e aí você tem um grupo também do próprio Fórum da Moda, que é a sociedade civil. Na verdade, essa comissão executiva está muito ligada ao Conselho Municipal de Políticas Públicas Culturais, então é uma parceria, sim. É uma iniciativa da sociedade civil, mas junto com o Conselho Municipal de Políticas Públicas, né? Então a gente está junto, não é só uma iniciativa, mas faz parte, essa paridade aí, nós representamos a sociedade civil, junto, né, como eu falei para vocês, até porque o plano setorial, ele é um instrumento jurídico para que a gente possa dar subsídios ao Plano Municipal de Cultura. Então, é importante essa participação. Bom, sim, nesse plano setorial, como eu falei para você, ele vai ser importante porque é lá que a gente vai discutir quais são as demandas, as especificidades da moda, no caso aqui em Belo Horizonte, mas lembrando que nacionalmente, em 2013, a primeira vez nós tivemos um Plano Nacional da Moda. Só que esse plano nacional, ele foi paralisado em 2016, quando o Ministério da Cultura foi desmantelado. Então, ele voltou ano passado, recentemente, é um plano muito rico, né? Tanto é que a gente trabalha muito com essa orientação, mas trazendo a realidade municipal. São poucos os estados, os municípios que têm o seu plano setorial de moda. Então, Belo Horizonte está aí nas iniciativas de fazer esse trabalho. Mas aí, como eu falei para você, novamente, toda essa possibilidade de questionamento, ela vai precisar, eu acho que o jornalismo não tem como escapar, que o jornalismo de moda tem que estar dentro, gente, é ele que vai mediar essas questões na indústria da moda e essas questões com a sociedade civil. Brigar por espaço, porque é um campo, como eu falei para vocês, que envolve grandes valores econômicos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem vários outros estilistas, aí a gente entra na questão dos estudos decoloniais, né? Esses estudos, eles vão discutir e questionar essa estética eurocêntrica. O que é uma estética eurocêntrica? É uma estética que acaba valorizando corpos magros e peles brancas. E tudo aquilo que não for com uma beleza e com uma identidade, com uma estética mais eurocêntrica, ela vai ser considerada o quê? Não moda, ou costume, ou indumentária. E aí entra na questão da moda afro-brasileira, e eu vou chamar, sim, de moda afro-brasileira, embora se questione, as pessoas falam assim, não, mas por que é moda? Ah, bom, se você vai questionar que não é moda, é porque você ainda está ligado, ainda atrelado
a literatura cânone, que entende que somente é moda aquilo que for a partir do século XV e que depende apenas de um conceito ocidentalizado. E aí os estudos decoloniais questionam esses conceitos ocidentalizados de moda, que reconhecem isso. E dentro disso aí, você podia aproveitar e comentar, então, que deve ser um desafio pensar moda a partir dessa perspectiva. Como é que fica, então, o papel dos influenciadores digitais na discussão da moda, por exemplo? Como é que você vê isso como um obstáculo? Há um diálogo possível? Como é que você vê essa relação? Na verdade, aí tem sempre um debate, uma polêmica nessa questão dos influenciadores. Eu torno a repetir, eu acho que sempre tem as exceções, mas essas exceções ainda são mínimas. Bom, a grande questão, quando você tem influenciador, normalmente o próprio nome diz, é para influenciar o consumidor a consumir aquilo que ele está colocando. Então, você pode questionar se aquilo que é o look do dia, por exemplo, né, as peças que estão colocando lá, será que aquela peça mesmo você precisa? Então, você acaba incentivando um consumo que não precisa mais. Aí você tem a questão da publicidade. Será que aquela marca, né, será que a forma como se coloca, realmente aquela marca não tem nenhum problema, né, de questão com o trabalho análogo à escravidão, a questão de direitos humanos, a questão do próprio material utilizado? Será que ela sabe de onde que vem, quem são as pessoas que fazem isso? Então, eu acho que o grande problema desses influenciadores é saber até que ponto que eles vão ter essa independência para poder falar sobre essas questões. É complicado porque agora a gente tem muitos influenciadores no campo da crítica interessantíssimos, né? Mas são independentes, por isso que eu estou te falando, são espaços independentes. Então, eu acho que é uma grande polêmica, eu acho que aí a gente tem que voltar a entender que a gente está no campo do jornalismo, né, desde quando a Carla Rister disse que a gente não precisava, né, de diploma, e muito pelo contrário, nós precisamos muito mais ainda dessa formação crítica. Então, quando eu vejo, né, pessoas que querem falar de produção, de criação de conteúdo sem um mínimo de formação, de tudo que contempla um processo de formação do jornalismo filosófico, político, ético, deontológico, né? Então, eu acho que a gente, mais do que nunca, precisa desse jornalismo com essas questões que não são separadas. A gente vai para um outro intervalo e já a gente continua com esse debate aqui. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O Olhar Crítico está de volta com Valéria Saide. Então, Valéria, no seu entendimento, a partir das questões e dos problemas que foram abordados aqui, o que deve ser feito para transformar a indústria da moda? Nossa, a indústria da moda, ela precisa de caminhar urgentemente, principalmente para as questões climáticas, né? Como eu falei aqui para vocês, nós temos 97% dessas marcas brasileiras, dessas 60 marcas brasileiras que foram, que participaram, né, dessa pesquisa, elas não responderam quais são as questões de metas de curto e longo prazo para combater a questão climática. Eu vou voltar novamente, enquanto essas marcas não forem cobradas, elas não farão isso espontaneamente, tá? Consciência é a mesma coisa no campo da deontologia, por exemplo. A deontologia é uma disposição, aí a gente está trazendo para o campo do jornalismo. A deontologia no jornalismo é uma disposição, por isso nós temos o nosso código deontológico. A gente sabe que não se coloca espontaneamente. Então, nós temos vários dilemas, discussões, e que às vezes o nosso próprio código deontológico ele não dá conta. É por isso que se chama dilema ético, né? O dilema não é entre o certo e o errado, o dilema é entre o certo e o certo. E é por isso que a gente fica no dilema. Então, eu acho que a questão das indústrias, e nós estamos falando dessas indústrias que não conseguem acompanhar e não querem, enquanto não tiver uma cobrança, uma pressão, e principalmente parcerias com o Ministério Público para discutir essa questão, né, de trabalho análogo à escravidão,
você vê essas marcas, por exemplo, não ter flexibilização, porque quando você tem uma flexibilização dessas empresas que são reincidentes, né? Eu estou falando aqui agora no campo da moda, de empresas ou marcas de moda que são reincidentes em trabalhos análogos à escravidão, que não dão responsabilização, eu acho que elas devem ser punidas sim, mas aí que eu estou falando, se a gente não fizer uma parceria também com o Ministério Público e discutir também essas políticas públicas de sorte a não ter uma flexibilização para amenizar a ficha suja nas marcas de moda, elas vão continuar do jeito que estão. Né? Então, mais uma vez, aí o papel do jornalista para ficar cobrando, né? Para que a própria sociedade se posicione, porque aí é o nosso papel de deixar com que o público se posicione cada vez mais criticamente e ele até tome a sua posição. Quer continuar com a marca, não quer pressionar? Agora, nós temos o nosso papel como de fazer essas coberturas, né? Que, como eu falei para vocês, essa cobertura nos exige um entendimento melhor para a gente poder discutir essas estéticas também, que não ficar só na estética eurocêntrica, entender melhor de onde que vem esse conceito de moda ocidental, por que ela ficou tão arraigada, né? Desde o século XV, nós temos esse conceito de moda ocidentalizada, que está acompanhando a questão do próprio conceito de modernidade, discutir o próprio conceito de modernidade também no campo da moda, né? Então, eu acho que se a gente não tiver essa preparação e esse questionamento, e digo mais para vocês, a moda está precisando urgente dessa cobertura. Estou falando agora, a gente que está fazendo esse plano setorial, mais do que nunca, quando esse plano setorial da moda ficar pronto, eu não estou falando só na instância municipal, não, tá? Estou falando na instância estadual também e nacional. Vamos precisar de especialistas para fazer esses questionamentos de gênero, de moda a gênero, de discutir a questão da valorização da mulher. 85% das mulheres estão na pirâmide da indústria da moda, mas elas estão na base. São poucas as mulheres que assumem direção criativa. E elas estão na base. Então, e existem também um grande problema de diferenciação salarial dentro da própria indústria da moda. Quer dizer, existem todos, mas não se abre para a questão de gênero, para a questão racial. Por que a moda, inclusive, de grupos racializados, a moda, como a gente estava discutindo aqui, ela é pouca, e às vezes entra só numa semana de moda por 15 minutinhos e fala assim, isso aqui quase que fosse uma cota, né? Exatamente, isso, mas em 2020, a própria semana da Semana de Fashion de São Paulo, ela trabalhou com uma cota de 50%. Ok, mas é uma cota que só vai ficar durante 15 minutos. Será que essa cota está valendo antirracista dentro de um sistema da moda? Será que o próprio sistema da moda, eu estou falando local também, será que, como é que fica essa dimensão do racismo? A moda é racista, a moda é muito complicada nesse aspecto, então a gente precisa de uma mobilização também antirracista que discuta também essa questão, por exemplo, de moda a gênero, a moda decolonial, né, que às vezes eu até fico ouvindo essa palavra decolonialidade e acaba virando quase que sustentabilidade também, que não tem uma dimensão política, mas ela é extremamente política. São bem afins, né? Nós temos estudos. Né? Os estudos decoloniais, na verdade, eles começam nos anos 60. Recentemente, que os estudos decoloniais latino-americanos, eu dei aula durante muitos anos, por exemplo, Stuart Hall, que trabalha com a questão de identidade cultural, que vem trazendo para cá, então a gente questiona, né, esses autores para fazer essa discussão. Óbvio que no campo da moda é complicado de você trazer, né? Como eu falei para vocês, os primeiros artigos para discutir moda e decolonialidade foi em 2020. Sim. Né? Então a gente está querendo trazer, eu tenho me aprofundado nesses estudos aí, mas confesso a vocês que não está sendo fácil, porque ela é conservadora ainda, muito conservadora. Então vamos ver aqui agora, gente, tem uma produção audiovisual feita pelos estudantes do 3º período de cinema. Vamos ver o que eles trouxeram para a gente ver. Você já parou para pensar que as roupas no armário não desaparecem quando você se cansa delas? Que elas não somem quando você decide que descartar é a melhor opção? Que quanto mais você desapega das roupas do seu guarda-roupa, mais você quer ter peças novas nos seus cabides? Que isso causa um impacto ambiental gigantesco? Que as roupas que não te satisfazem mais podem trazer uma alegria na vida de outras pessoas? Dentre essas questões apontadas, podemos perceber que a moda, mesmo que ninguém pense sobre isso, está diretamente ligada à sustentabilidade e à sociedade. Além dela ser um meio de comunicação do seu estilo para o mundo, ela também é um empecilho para ele. Mais de 800 bilhões de peças de roupa são produzidas todos os anos.
cerca de 400% a mais do que nas últimas 2 décadas na indústria do fast fashion, segundo dados do documentário The True Cost de 2015. Visto isso, se discute bastante o que se pode fazer para melhorar essa questão do contato entre as lojas e os clientes. A transparência que as marcas devem ter com seus públicos é a principal delas. Elas precisam ser mais transparentes nas suas políticas e seus procedimentos, além de focar mais nos seus esforços reais para melhorar os direitos humanos, trabalhistas e seus impactos ambientais. Elas devem se perguntar quais são as políticas sociais e ambientais da marca e como ela deve implementar essas políticas, especialmente em relação aos fornecedores. A marca deve perguntar qual problema ela deve priorizar e quais são suas metas para o futuro em relação ao impacto ambiental e social. Mas para que seja uma comunicação transparente, é necessário que as informações disponibilizadas sejam mensuradas, pois sem essas referências fica difícil saber se as políticas e os procedimentos são de fato eficazes e se elas realmente trazem alguma diferença para quem produz as nossas roupas. Outro método que pode ser eficiente para ajudar o meio ambiente e a sociedade são os brechós. As pessoas podem doar as roupas que não usam mais os seus guarda-roupas e nos brechós elas são vendidas por um preço mais acessível, podendo ser reutilizadas de várias maneiras. O Brasil produz cerca de 5 bilhões de peças de vestuário no ano. Menos do que isso é condenar a Terra a um futuro sem tecido social, apodrecida entre milhões de toneladas de lixo têxtil, dos quais 170 mil toneladas são produzidas anualmente pelo Brasil. Ou seja, é necessário que uma rápida mudança seja feita no mundo da moda. Uma mudança significativa nessa área poderia tirar o nosso mundo do buraco em que estamos cavando em direção à inexistência. Muito bom. Fechamos. Excelente. Parabéns Um bom para as jeito. meninas, parabéns. Um bom jeito aí de fechar essa discussão Levantaram nossa, né? questões interessantes e que a Exato. gente tem que, não pode deixar. Pensar sobre elas. Nós não temos um planeta B. Isso. E como ela deixou claro aí, né, mesmo essa questão do upcycle, das modas de brechó, a gente também tem que ter um olhar crítico, não é só utilizar roupa de segunda mão, que eu posso trocar 6 por meia dúzia, ou seja, eu paro de comprar numa fast fashion, mas se eu tiver uma compulsão também por ir para o brechó, fica a mesma coisa. Então nós temos que ter tem que ter um equilíbrio. Por isso que eu falo, né, é uma dimensão crítica e complexa o tempo todo, né, a gente está discutindo aí. Pois bem, nós vamos seguir depois com esse debate, né, sobre moda. Eu acho que é uma questão importante, desafia, tem várias ligações aí com sustentabilidade, com direitos humanos, né? Enfim, Isso. A gente vai voltar nesse assunto, mas agora é o momento da nossa dica cultural. E eu vou começar falando sobre um filme que é o filme Célia, que é um filme de 1989, né? Eu vi esse filme recentemente, é um filme que ele é classificado no gênero terror, é um filme australiano, e o filme é centrado numa jovem imaginativa, né? Que tem, essa criança tem uma visão fantástica do mundo ao seu redor, e que traz sentidos sombrios. Ela tem uma relação muito forte com a avó dela e com os animais que ela vai ter ali por perto dela, né? Mais precisamente um coelho, né? E é importante trazer esse filme porque ele também celebra uma entrada aí. Eu acho que o filme não é do gênero terror, ele é mais um drama, né? Uhum. Mas eu acho que é um filme muito sensível e surpreendente. Eu acho que vale a pena aí a gente ver, né? João, o que você trouxe? Eu gostaria de indicar o filme Zuzu Angel, que a gente até falou sobre ela, que é a Sim, estilista. muito bem. É de 2006 esse filme e conta a batalha dela, da estilista brasileira, durante a época da ditadura militar, para descobrir a verdade sobre o desaparecimento do seu filho. Acho que cai bem com o tema que foi debatido hoje, Sim, mostra a importância da estilista brasileira, foi a primeira, igual a Valéria falou. Uhum. Então acho que é um tema que casa bem com o que foi discutido aqui hoje. É feito aí pela Patrícia Pilar no papel de Zuzu. E dentro mesmo desse filme a gente vai ver o processo criativo dela também interessante. Muito interessante. Né? Valéria, o que você trouxe para a nossa dica cultural? Então, está acontecendo lá a exposição Clara Nunes, Eu Sou a Tal Mineira. Ela está acontecendo no Museu da Moda de Belo Horizonte, que fica na Rua da Bahia, quase em frente ao Maleta, que todo mundo às vezes acha que é uma igrejinha, né? Na verdade. Bom, o Museu da Moda. No Museu da Moda de Belo Horizonte, a exposição Clara Nunes, Eu Sou a Tal Mineira. São 50 figurinos originais que pertenceram a Clara Nunes e documentários. Essa exposição vai ficar até final de dezembro.
Tem visita guiada, são debates, tem oficinas, mas o que eu gostaria de contextualizar aqui? A discussão de moda decolonial, porque a Clara Nunes, desde os anos 70, ela já trazia a moda afro-brasileira na composição do figurino, e não só do figurino, mas da forma como ela se vestia cotidianamente. E da própria música dela. Exatamente. Então, eu até aconselho a participar, quando for participar da visita guiada dessa exposição, ter um outro olhar agora, esse olhar decolonial, para entender que os figurinos de Clara Nunes, elas não são consideradas só como indumentária, mas como a moda afro, né? A moda afro-brasileira, que tanto a Clara Nunes, ela se identificou. Então está aí uma discussão para você ir lá entender o que é essa influência da moda afro e entender e questionar mesmo o conceito ocidentalizado de moda. Bom, a gente vai, então, encerrar o nosso programa por aqui. Muito obrigado, João, pela sua participação, pelo seu estudo prévio, né? Foi muito bom. E obrigado também, Valéria, pela sua presença. A gente já tentou outros encontros antes, mas felizmente hoje deu certo. Foi um prazer e uma honra ter recebido você aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Obrigada, João, pelas perguntas pertinentes. Você também, Écio, pela oportunidade de a gente estar trazendo essa discussão aqui. E para mim foi uma honra, né, estar voltando aqui como ex-aluna da PUC. Então, para mim é um grande prazer e espero que a gente tenha contribuído aí para o pensamento crítico no campo aí do jornalismo de moda. E assim terminamos aqui o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um grande abraço para você e até a próxima semana.